Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jaime do canal Apocalipse e eu estou expondo aqui, fazendo uma exposição aqui do meu estúdio, na minha própria casa, onde separamos um quarto para fazer nossas gravações. E já tem alguns materiais aqui, materiais de trabalho, né? Falta eu equipar aqui o serviço de áudio, né? Mas a gente já faz aqui na garganta, na goela seca. A gente já grava aqui no celular e já manda aí pro canal, né? E para mim tem sido uma benção. Mas eu estou mostrando aqui, expondo aqui o material que a gente trabalha. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o meu mapa escatológico. Porque, veja bem, eu estudo toda a teologia bíblica, mas a minha especialidade mesmo é a escatologia. O que significa as coisas que ainda vão acontecer, né? As coisas do fim, né? Então isso chama-se, na teologia bíblica, escatologia. É a disciplina da escatologia. E eu me especializei, escolhi primeiro essa disciplina, porque eu acho a necessidade muito grande que se fale das coisas do fim, né? E eu falo muito, já tenho 15 vídeos gravados a respeito da escatologia, onde 12 deles eu dou ênfase à grande tribulação, porque eu acho que está às portas, né? A grande tribulação. E por isso que eu dou muita ênfase, porque os sinais mostram. E nós que somos da área da escatologia, né? Que estudamos a teologia escatológica, a gente passa a ter essa visão. Né? A gente passa a ter essa visão de que, quando você junta os sinais dos tempos, as profecias de Daniel, o paralelo que você faz com as profecias de Cristo e também com as profecias de Apocalipse, aí você passa a ter uma visão de que os fins dos tempos estão próximos, né? E que pode, para muitos, ser uma ida sem volta, né? Então, tem que se haver um preparo agora, porque não terá outra oportunidade a partir da hora que Cristo vir arrebatar a sua igreja. Depois disso, só resta agora a grande tribulação, muito sofrimento, aonde a salvação vai custar um preço para quem não quer receber o sinal da besta, o seu número. E a Bíblia diz que o seu número, quem recebe, não tem salvação, né? Porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Você substituiu o selo do Espírito Santo de Deus, né? A sua identidade de filho, pela marca de Satanás. Então, por isso que nós que estudamos escatologia, a gente batalha, luta, grava vídeos e mais vídeos, né? E enviamos para o canal do YouTube, para que as pessoas saibam da tragédia que vem aí pela frente, que não é um problema de Deus.
O problema de Deus foi fazer a obra no Calvário, mandar seu filho, ser crucificado, derramar o seu sangue, né? Sofreu tudo que o humano pode sofrer, porque ele se humanizou aqui na Terra, foi Deus e foi homem, e então Deus mandou preparar o caminho da salvação, e está aí a Bíblia, né, escrita, mostrando o que vem pela frente, né? E o que vem pela frente é isso aí. Deixa eu mostrar aqui o meu mapa escatológico, né? Eu estou dizendo assim, estou findando o meu estudo nessa disciplina de escatologia. Agora fica cada vez mais demorado, porque eu me aprofundo muito, eu estudo detalhe por detalhe da escatologia, não deixo escapar nada. Eu sigo uma cronologia, né, radical, eu sigo radicalmente a cronologia da escatologia. Não estou nem importando quando vou entrar em outra disciplina, né? E apesar que já comecei mais algumas disciplinas, mas a minha dedicação, a minha aplicação total é a escatologia, porque eu acho que o povo de Deus, o povo de um modo geral, está precisando saber desses eventos futuros, né, que irão acontecer e que todo mundo precisa saber. Então deixa eu mostrar para você o meu mapa escatológico. É isso aqui, ó. Olha lá. Aqui é meu mapa escatológico. Eu sigo essa linha teológica aqui, ó. Eu sigo essa linha. Minha linha é essa. Tem gente que tem outra linha, mas a minha linha é essa aqui. O que quer dizer? Quer dizer aqui que eu tenho, ó. Eu tenho nessa coluna aqui, ó, essa coluna alta aqui. Lá em cima estão os mortos que morreram em Cristo, né? Os justos que morreram em Cristo. Então, o que é que vai acontecer? Segundo a Bíblia, segundo o livro de 1 Tessalonicenses, é o que eu tenho mais intimidade. Aqui fala de Coríntios, 2 Coríntios 15, 51 e 52. E fala de 1 Tessalonicenses aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, do 16, do 14, não, melhor, do 13. Melhor do 13. Aqui eles botaram 14, mas é melhor do versículo 13, né? Até o versículo, quanto, meu Deus, está aqui. 13 a 16. Fala dos mortos que morreram em Cristo. Os justos, está aqui, estão aqui em cima. Então, quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, eles serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados. E aqui embaixo está os vivos. Vamos dizer assim, nós, porque nós estamos vivos, né? Está aqui embaixo os vivos. Então, o que é que vai acontecer? Os mortos que ressuscitou, que morreram em Cristo, vai ressuscitar primeiro, né? Conforme está aqui, ó. Ressurreição do justo. Ele ressuscita primeiro porque eles estão no céu, eles estão lá eles estão no terceiro céu, aonde Deus está e Cristo também, né? Você lembra que Jesus disse para aquele rapaz que estava crucificado do lado dele, quando ele pediu clemência, ele pediu para lembrar dele quando Jesus entrasse no seu reino. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só que o paraíso de Jesus, depois de Jesus ressuscitado, ele subiu
para o terceiro céu, onde está Deus. Que antigamente ele estava abaixo do segundo céu, né? Estava no primeiro céu, no tempo do Velho Testamento, esse paraíso estava no primeiro céu, ao lado do Hades, aonde estava também os que morreram sem Cristo. Você pode ler isso com precisão no livro de Lucas, capítulo 16, viu? Lucas 16, deixa bem, inclusive o vídeo que eu gravei ontem aqui foi se referindo a Lucas 16, lá onde diz a parábola do rico e Lázaro. Lá deixa bem claro a respeito dos mortos e do estado intermediário da morte, né? E lá quando você lê que a palavra está dizendo que Lázaro estava no seio de Abraão e aquele homem rico estava do lado, tinha um abismo no meio, ele estava do lado, um pouco abaixo, num lugar chamado Aides, né? E ali era como acontecia no Velho Testamento, antes da morte e ressurreição de Cristo. Eu deixo isso bem claro no vídeo que eu gravei ontem, né? A respeito do estado intermediário da morte, o que acontece com os mortos. Mas deixa eu explicar uma coisa, quando Cristo ressuscitou, Cristo morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Esse paraíso que estava abaixo do céu de Deus, ele subiu para o céu de Deus, né? Ele subiu para o terceiro céu, né? Lembra que o Cristo disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o céu que Jesus está não é abaixo de Deus. Não, a Bíblia diz que ele sentou à direita de Deus. Então, os que morreram em Cristo estão lá também. Lá no mesmo paraíso, no terceiro céu. Mas o paraíso era aquém do céu de Deus, né? Mas com a morte de Cristo, esse paraíso subiu para o terceiro céu. O Hades, lugar de tormento, né? Um inferno, vamos dizer assim, provisório, porque depois vai ser julgado e aí vai ser lançado no lago de fogo no final, mas por enquanto tem um inferno provisório. Ele está no mesmo lugar que era antes no tempo do Velho Testamento, né? Está no mesmo lugar. Quem subiu foi o paraíso, aonde Abraão estava com Lázaro, né? Esse subiu. E é lá juntamente com Cristo. Aconteceu depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, o que vai acontecer? Os justos mortos vão descer, está aqui em cima. Aliás, ele não vem cá para a terra. Aqui o da terra ele vai ressuscitar. Nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos a encontrar com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Olha aqui eu estou apontando o dedo aqui, ó. Onde eu estou apontando o dedo aqui é o tribunal de Cristo. É lá que vai ser julgado as nossas obras de cristão. Olha, os crentes não vão ficar sem julgamento não, viu? Apesar de salvo, apesar de ter sido arrebatado nem todos, porque nem todos estão consagrando a sua vida, nem todos estão se qualificando para a noiva. Noiva não é uma mulherzinha qualquer, tá? Que leva a sua vida aí jogada ao léu, não. Noiva é aquela que se preserva
para casar com alguém. E nós estamos, a igreja nós estamos nos preservando para um dia encontrarmos com o nosso noivo Cordeiro de Deus, aonde terá a festa das bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, boda do Cordeiro, né? E estaremos para sempre com Cristo. Depois de nós passarmos aqui pelo tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas e vai ver quem é digno de galardão, quem não é digno de galardão, né? Aqui, ó, o tribunal de Cristo aqui, ó. Vai ver quem é digno de galardão, quem não é digno de galardão, vai ver quem terá galardão mais, galardão menos. Ô pastor, existe pessoas que vai ter galardão a mais, outros a menos? Claro, vai existir sim. Os galardões é de acordo com o trabalho, meu filho. Galardão é de acordo com o trabalho. Se você trabalhar para uma empresa e a empresa, né, no fim do mês, dizer aqui, vamos ver aqui quem fez hora extra. Ah, o José, o Antônio, o Pedro, o Paulo não fez hora extra. Tá bom, então vai receber aqui, né, além do salário, vai receber as extras o José, o Antônio, né, e o Paulo só vai ter o normal. Então aqui vai ter graduação sim de galardão. Quem trabalhou mais, né? Tem crente aí dando sangue pela obra de Deus, tem crente bem acomodado, né? Que aparece na igreja domingo de noite, isso quando o Flamengo não joga, né? Isso quando o Flamengo não joga. Eu digo Flamengo porque é o melhor do Brasil, né? E as pessoas inteligentes já sabem, né? Só torce pro Flamengo. Então, é brincadeira, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Agora, sim, aí, galardão. Esse tribunal aqui é para distribuição de galardão, não é para condenação. Quem subiu, quem chegou aqui, está salvo, né? Está aprovado na salvação. Agora vai haver a diferença de galardão. Amados, a Bíblia fala de 12 coroas, tá? 12 coroas que vai receber os crentes. Você me pergunta se ele vai ficar lá com coroa na cabeça? Não, tá. Eu creio que nós não vamos ficar com coroa na cabeça lá no céu. Eu acho que vai acontecer conosco que vai acontecer o que aconteceu com os 12 anciãos, lá de Apocalipse, né? Que receberam, os 12 não, 14, porque 24, porque 12 representa Israel, representa o Velho Testamento, são os patriarcas, e 12 representa os apóstolos, que foram, né, vamos dizer assim, os patriarcas, os pioneiros do Novo Testamento, né? Então, esses 24 anciãos recebeu coroa, mas diz que eles dedicou sua coroa para o próprio Deus, assim num tom, num sinal de que digno daquela coroa foi o Senhor, o Cordeiro, e não eles. Quer dizer, eles receberam e dedicou, lançou os pés do Cordeiro, porque eles achou que eles não eram dignos daquela coroa, mas sim o Senhor que o capacitou, que o revestiu de poder, de glória e de unção do Espírito, para que eles pudessem executar aquelas obras que lhe levaram a receber coroa. Eu creio que a igreja também vai ser assim, né? Eu creio que a igreja vai ser assim. Ela tem 5 coroas disponíveis. Eu quero conquistar todas as 5. Amém? Me ajuda aí em oração. Eu quero conquistar todas as 5 coroas. Agora, uns vai conquistar 2, outro 3, outro 1, né? Pelo menos uma. Pelo menos uma, que é a coroa da vitória, né? É a coroa da vitória de você ter chegado lá.
né, você ter, né, cumprido a meta da maratona e ter chegado. Então, pelo menos uma coroa você terá. Eu vou ter 5, tá? Eu vou ter 5 coroas. Venha comigo também para essas 5, para receber 5. Mas eu creio que nós vamos fazer como os 24 anciãos, né? 12 representavam os patriarcas do Velho Testamento, 12 representavam os apóstolos, e que nós vamos lançar aquela coroa, dedicar àquele que nos capacitou para estarmos, para recebermos o prêmio, né? O que é digno. Louvado seja Deus. Agora, depois das coroas, irmão, depois dos galardões ser distribuídos, as coroas ser distribuídas, irmão, eu creio também que terá distribuição de posição no reino do milênio. Porque o que é o reino do milênio? O reino do milênio vai acontecer assim que Cristo derrotar o anticristo, né? O anticristo é o último governo que governará a terra, é o último império, o derradeiro império que vai haver na terra, depois do império do anticristo. Não vai haver império mais humano nenhum. A terra vai ser governada pelo próprio Cristo, né, que vai governar toda a terra. Jerusalém será a sede, né? Jerusalém será a sede, vamos dizer assim, a Brasília, né? O escritório do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu creio que vai haver posição, né? Porque esse governo, ele é um governo terreno. Não é um governo assim no sentido espiritual. Ele é literal, ele não é espiritual. Esse governo de 1000 anos que Cristo vai governar a terra, tem gente que prega que é espiritual, mas se você se aprofundar bem, ele é um governo literal. Cristo vai governar a terra, o mundo vai ter um governo com justiça, tá bom? E eu creio que lá vai ter crente sendo ministro, sendo governador, sendo deputado federal, estadual. Não que nós seremos eleitos com voto, mas seremos eleitos, seremos empossados pelo próprio Cristo. Para mim também são galardões que os crentes vencedores irão receber, entendeu? São galardões, porque a terra estará toda povoada e ela precisa ser governada, e Cristo vai governar. Você lembra que tem uma parábola que Cristo diz para o servo vencedor que foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei e te darei poder sobre 10 cidades? Né? Lembra que aquele que pegou os 5 talentos que o Senhor lhe entregou e ele botou em movimento, ele trabalhou os 5 talentos e foi para 10. E o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, né? Porque tu fosse fiel no pouco, te colocarei sobre muito e te darei poder sobre 10 cidades. Olha aí. Olha aparecendo aí o sistema governo, tá? Isso é literal. Isso é literal, não é espiritual, é literal. Então eu creio que além dessas coroas, que nós vamos depositar nos pés do próprio Cristo, a exemplo dos anciões, né, dos 24 anciões, nós vamos ter também posição aqui na terra, posição governamental. Mas veja bem, amados, eu não gosto de radicalizar a coisa e nem ser o dono da verdade. Se você tem um outro pensamento e você tem fundamento para isso, não, pastor Jaime, eu tenho fundamento mais do que o senhor está
está mostrando aí para lhe dizer que isso é tudo espiritual, não é nada literal. Não tem problema. Você pode enviar, manda um comentário aí para o meu canal, se identifique e diz, olha, eu acho que é assim, assim, assim. Tá? Pense você que você não vai me fazer mal, não. Ao contrário, você vai fazer com que eu examine mais as escrituras, tá? A sua opinião é válida, manda a sua opinião, né? Manda a sua visão para mim, tá? Faz um comentário aí, manda de lá para cá que eu recebo de todo o coração, é claro. Agora se aprofunde bem na palavra, porque você venha bem quente, porque eu posso ir fervendo. Não fervendo para dizer palavras duras, ofensivas, desfazer de você, não. Eu digo, quando eu falo, eu posso ir fervendo, porque eu vou com fundamento, né? Eu vou com textos bíblicos que pode realmente comprovar o que eu estou falando, né? Então eu só vou resistir você se eu tiver fundamento bíblico, se eu tiver ousadia dentro da palavra para lhe responder. Mas pode mandar sua opinião, pode dizer, não, pastor, não acredito nisso, porque em tal lugar está assim, assim, esse negócio que os mortos estão lá no céu com Deus, eu não aceito, por causa disso e isso, mas dê prova, dê fundamento, tá, meu filho? Não vai por achismo, não, não venha por achismo, né? Venha com fundamento. E que esse negócio que ele vai ressuscitar e vai ajuntar conosco que tivermos vivos e vai subir encontrar Cristo nos ares, isso é história da carochinha, porque isso não é literal, não sei o que, você pode dar sua opinião, né? E depois nós temos o Tribunal de Cristo, onde as obras são julgadas, alguém pode ter bastante obra, alguém pode ter pouca obra, alguém pode ter obra nenhuma, só mesmo na salvação, né? Isso é muito profundo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, tem uma profundidade terrível a respeito desse tribunal de Cristo e das obras nossas que irão ser julgadas, tá bom? Aí depois nós vamos passar aqui, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Aqui vai ver quem é que o crente, quem é o crente noiva, quem é o crente que casa, quem é o crente que vai ser aprovado como a noiva do Cordeiro aqui, ó. Tribunal de Cristo, depois desse julgamento, nós vamos para as bodas do Cordeiro, aqui, ó, tá aqui, ó, Apocalipse 19, 7 e 9, as bodas do Cordeiro. Olha, a palavra boda quer dizer casamento, viu? Não é outra coisa, não. Bodas é casamento. Então, aqui o casamento da Cordeiro, o casamento do Cordeiro, o casamento místico com a sua igreja, aquela aprovada, aquela igreja, aqueles crentes tipo aquelas 5 moças lá de Mateus 24, viu? Que tinha azeite de sobra que estava preparada, tá bom? Meu irmão, eu vou registrar esse vídeo aqui porque o meu celular ele não demora muito tempo gravando, tá? Ele já tá para cair aqui. Já tá dando sinal de cair. Então eu vou registrar aqui, ó. Aqui é o mapa escatológico. Eu gosto de escatologia por isso, irmão. Eu ia falar só da ressurreição do justo e, e a subida dos crentes da terra, a transformação e a subida, e ia falar só do tribunal de Cristo, não é isso? E, aliás, eu ia falar de todo, eu ia gravar um vídeo só mostrando, apresentando aqui o meu mapa escatológico, como eu acredito nos acontecimentos do fim. Mas eu terminei parando. Olha o que é que eu falei. Só falei dos mortos de Cristo que vão ressuscitar, dos crentes que estão vivos, que vai subir também, contar Cristo nos ares, e vai estar aqui no tribunal, aqui, ó, no tribunal de Cristo. Presta atenção aqui as referências, viu? Para você acompanhar, para não dizer, pastor já não está falando no ar, não. Aqui, ó, as referências aqui. Entrei um pouco das bodas do Cordeiro e já vou encerrar, porque o celular não passa de 30 minutos gravando,
Mas depois eu volto e vou explicar aqui o restante, porque são 10 eventos escatológicos que vai acontecer no final. Tá bom? E depois eu volto a falar dos demais, tá bom? Deus abençoe, meu querido. Ouça com carinho aí, com cuidado, com atenção. Compartilhe, dê seu like e faça com que isso aqui, o YouTube espalhe isso aqui, espalhe os meus canais, os meus vídeos, porque é de suma importância, meu irmão. Deus abençoe. Se você ficar com o pastor Jaime, você vai aprender muita coisa. Você já sabe, mas sabe, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, tá bom? Até virar um hábito, nós temos que ler até virar um hábito. Você sabia que a ciência diz que para uma coisa virar um hábito na tua vida, você tem que praticar 21 vezes? Sabia? Tanto no sentido bom como no sentido ruim. Você tem que praticar 21 vezes para virar hábito. Então vamos ler, vamos estudar, vamos meditar, né, 21 vezes ou mais para virar um hábito nas nossas vidas, né, estudar a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até mais, meu querido. Volto daqui a pouco.